O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana bate um papo com nosso amigo e parceiro, Dr. Rafael Freitas, especialista em previdências. Dr. Rafael, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, satisfação estar aqui com vocês novamente. Nós vamos falar para você, meu querido internauta, quando e quanto a gente pode se aposentar e receber. Teto máximo, saúde, trabalho. Conta para a gente um pouquinho, explica para a gente como que funciona. Pois então, nós tivemos uma reforma importante em 2019, em novembro de 2019, através da Emenda Constitucional 103. Para aquele que não conhece, Emenda Constitucional, e eu acho que para o público saber com mais fluidez, né, é como se fosse uma colcha de retalhos que se une formando diversas normas. Então a Constituição nossa é uma colcha de retalhos, gigantesca. E isso é uma crítica, porque às vezes acaba tendo ideias que não são necessariamente conectadas umas às outras de forma uníssona, né? Então a gente tem assim, uma colcha de retalhos e as colchas de retalhos não são nem sempre combinando, né, as estruturas umas com as outras. Então, através de uma emenda constitucional, a famosa 103, Emenda Constitucional 103 de novembro de 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. E ela instituiu, dentre outras coisas, algumas regras de transição para aqueles que estão vindo até então. Eu costumo dizer que é mais ou menos como se fosse um túnel escuro, né? As pessoas vindo em direção a esse túnel, sem saberem exatamente o que encontrarem, e esse túnel é a nova normativa e, após o túnel, o que será? E aí são as suas dúvidas e dúvidas de todo o brasileiro. Acaba tendo que ter o cuidado com essas regras, porque o INSS, ainda que ele entregue, né, uma imagem de colaborador, né? Se a gente, por exemplo, for naquele Meu INSS, a gente tem como simular uma aposentadoria. E eu recomendo fortemente que não confiem naqueles cálculos. Então, eu já estou aqui polemizando nesse sentido. Confiram com um profissional do direito, de sua confiança, que não necessariamente haverá a concessão de uma aposentadoria fielmente ao que o segurado merece. Eu quero dizer que, às vezes, aquela simulação não entregará uma regra de transição mais favorável ao segurado. Então, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conflitar um cálculo com o do INSS, e a diferença é assustadora, por exemplo. Então, complementando, quando, como, quanto, né, nós aposentaríamos? A gente tem uma forma de planejar a estrutura previdenciária, adequando o segurado, sua história contributiva, às melhores regras. Hoje nós temos 6 regras de transição. Imagina o povo, né, que não tem muita ciência dessas regras, absorvendo tudo isso. São números, são índices, são alíquotas, um mundo de informações que, infelizmente, o segurado não acompanha. E as notícias na TV atrapalham. O INSS, eu posso dizer que se não for mas é um dos os campeões de audiência do judiciário, um dos maiores réus do Brasil, o INSS. Né? Você vê pela agência de Cachoeiro, né? Ao estado que se encontra aquele prédio. Né? É uma crítica que faço aqui também, inclusive. Né? A casa, quando é desarrumada, a gente vê que o interior pode ser que seja, né, então... Isso é fato, isso é verdade. Eu ajudo aqui nessa crítica que realmente o espaço físico, o prédio onde está o INSS em Cachoeiro de Itapemirim é deprimente. É terrível, é horroroso, está caindo aos pedaços. E com a última enchente também acabou piorando. Mas, doutor Rafael, vamos dizer que hoje, eu, Cida, 52 anos, já contribuí mais de 20 anos, ainda não 30, mas se eu quiser me aposentar, eu posso? Hoje ainda não, por conta da observância das regras de transição. O grande problema, né, e a resposta não é tão simples assim, né? O grande problema geral é que as pessoas estavam vindo
nesse direcionamento de que vou me aposentar e daqui a pouco chega uma reforma que faz com que aconteça o seguinte fenômeno. Não, agora você espera um pouquinho. Vamos aplicar alguns pormenores na sua questão. Eu estou tentando dizer de uma forma bem leve para que o espectador não tenha dificuldades de entendimento. Então, as pessoas que tinham a mentalidade de já estarem na iminência de se aposentarem precisam de ser socorridos pelas regras de transição. E, como disse, para o INSS, para o regime geral, né, que é o INSS, nós temos 4 regras de transição, né? Outras 2 para servidores, então são 6. Então, você imagina qual delas. Então, a sua questão eu respondo. Precisamos planejar, calcular. Não é tão simples assim. Gente, Dr. Rafael, quando ele fala sobre essas regras, realmente é muito sério e é muito importante isso, porque o senhor falou um ponto muito importante. Cada vez que o ser humano, o cidadão, está perto de se aposentar, vem uma regrinha diferente. Quer dizer, e é aquela história que ele acabou de falar. Espere um pouquinho, tem um pontinho aqui ainda, sabe? E isso realmente é um absurdo, porque isso acontece no Brasil. Isso realmente é um absurdo. Mas a gente tem que engolir, né, doutor Rafael? Não tem como. A gente tem que engolir. Até quando, eu não sei, mas por enquanto a gente tem que engolir. Mas, doutor Rafael, dê uma boa notícia, pelo menos, para o nosso povo. O cidadão, ele pode, se ele já estiver no tempo de contribuição, dentro dessas regrinhas absurdas, se ele estiver, ele pode se aposentar. Ou até mesmo por um motivo de saúde, né? Pois é, aí nós estamos falando de espécies de benefício, né? Eu costumo dizer também como se fosse uma vitrine e nós escolhendo a vestimenta. Evidentemente, eu não vou usar aquela roupa que não combine ou não seja do meu número, né, e não compatível com a minha realidade física, enfim, né, do meu gosto. Mal comparando, seria isso as espécies de benefícios previdenciários. Então, evidentemente, se eu estou incapaz, né, doente / incapacitado para o trabalho, todo e qualquer, eu serei um forte candidato para um benefício incapacitante, né? Auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Nesses casos, como é extraordinário, ninguém quer ficar doente para se aposentar, a legislação ela ampara, aí nós temos aí os benefícios por incapacidade temporária, auxílio-doença, por incapacidade permanente, os nomes são mudados, né, após a reforma, que é invalidez. Temos o BPC, que é o LOAS, né, famoso. Na verdade, eu quero me aposentar pelo LOAS. Não, você não vai se aposentar pelo LOAS, porque LOAS é o nome da lei. Você vai receber o BPC, que é benefício da prestação continuada, de um salário mínimo. Então, esses benefícios eles são estritamente voltados para os incapazes, né? Os temporariamente incapazes e os definitivamente incapazes. Aí sim a gente consegue antecipar essa matemática, esse cômputo de idade mais tempo de contribuição, né? Que foi muito duro a reforma. A reforma, num panorama geral, ela prejudicou muito a gente, né? Principalmente aos que ingressarem pós-reforma. Esses então, se preparem, amigos. Pós-2019, aqueles que ingressaram no regime geral de previdência INSS a partir de novembro de 2019 vão padecer. Vão padecer. Feliz daquele, menos mal, que consegue ainda assim transacionar no túnel escuro, que eu disse agora há pouco, pelas regras de transição. A gente consegue, pelo menos, verificar qual a regra de transição mais favorável. Não dá para falar aqui qual é a sua mais favorável, né? É uma análise bastante complexa, mas ao menos a gente consegue trabalhar esses pontos aplicando as regras de transição. Agora, os que estão aqui ingressados no mercado de trabalho a partir de 2019, eu só tenho a dizer boa sorte. Isso é muito sério, gente. É muito sério porque a gente trabalha há tantos anos, a gente contribui ali, né? E quando a gente mais precisa, existe aí esse pontinho. Espera mais um pouquinho. Mas essas informações, doutor Rafael, elas são muito importantes. Procure o seu advogado de confiança, não deixe de buscar, porque esses cálculos são importantes. Doutor Rafael, muito obrigada a sua participação aqui. É sempre importante tê-lo conosco, viu? Satisfação sempre minha, obrigado, e sigam as redes sociais. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Tchau. Olho a Olho.
com Cida Campos.